mostrar hoje como utilizar o software Cura, Ultimaker Cura, para fatiar os modelos para realizar a impressão 3D. Com o software aberto, eu vou trocar o idioma do software, né? Então aqui já está em português. Vocês abrindo pela primeira vez, ele vai vir em inglês, né? Então vocês vão selecionar a opção Português do Brasil, fechar essa janela e fechar o software. A partir do momento que vocês abrir o software, ele já vai aparecer o idioma em português. Agora eu quero importar o modelo para dentro do software. Então eu vou vir nessa opção aqui para abrir, vou buscar onde está salvo o meu arquivo 3D, né? Lembrando que a extensão desse arquivo tem que ser em STL, né? Então seleciono o modelo em abrir. Então o modelo ele já fica centralizado na mesa da máquina, né? Então agora eu vou selecionar o modelo, ele vai habilitar essas funções aqui no lado esquerdo. A primeira opção seria referente a mover o modelo sobre a mesa. Então a gente pode mover selecionando o modelo e colocando para a direção que a gente quer, ou diretamente aqui na caixa, informando o valor da posição, tanto para Y quanto para X. Então aqui eu coloquei no centro, X0, Y0. O Z eu não consigo mudar, que ele vai ficar apoiado na mesa. A segunda opção é referente à escala desse modelo, né? Então aqui ele está na escala original do modelo, né? Aqui estão as dimensões em X, Y e Z. O mesmo valor da dimensão mostra aqui embaixo, então eu não preciso habilitar esse campo para mim descobrir qual é o valor, qual é o tamanho desse modelo. Ele já mostra aqui embaixo. Então eu quero alterar, eu quero que a minha peça aqui tenha 50 mm de altura. Então informa aqui o valor, dou um Enter e ele vai alterar as demais medidas proporcional à escala, né? Então ele aumentou a escala, ele faz proporcional. Ou eu posso alterar aqui também, né? Eu quero 300%. Eu informo o valor, ele vai ficar proporcional, ele vai ampliar essa escala conforme aquela primeira medida. 300%, aqui corresponde à medida em milímetros. Caso a gente queira alterar apenas uma dessas opções, a gente tem que desativar essa caixa, né? Então aqui ele está fazendo proporcional todas as medidas. Caso a gente queira alterar apenas uma medida, a gente desativa essa caixa e coloca o valor que a gente quer, né? Lembrando que a peça ela vai ficar desproporcional. Então vou deixar aqui uma altura de 60. A terceira opção é referente à rotação. Então eu posso selecionar o valor aqui e mover no mouse. Então ele vai mover, vai rotacionar essa peça a cada 15 graus. Caso eu queira algo um pouco mais preciso, eu vou também selecionar aqui o eixo que eu quero e selecionar o Shift no teclado. Então com o Shift pressionado, eu vou fazer essa movimentação. Então eu consigo movimentar a cada 1 grau pressionando o Shift. Então a gente pode utilizar a opção para rotacionar, para posicionar a peça do lado que a gente queira, que fica para frente da máquina, ou também para evitar ou eliminar parte de suporte, né? Faces negativas, a gente pode estar rotacionando o modelo para poder eliminar ou reduzir a quantidade de suporte. A quarta opção aqui seria a parte de espelhar o modelo, né? Então a gente não precisa ir lá no software CAD e fazer espelhamento desse modelo, a gente pode fazer diretamente aqui pelo Ultimaker Cura. E essas duas últimas opções são algumas opções mais avançadas que a gente vai ver mais para frente. Então já tenho o modelo conforme eu quero, na posição que eu quero, no centro da mesa e na escala também, que ela está na altura que eu desejo, que seria de 60 mm de altura.
Agora a gente vai colocar a parte dos parâmetros de impressão. Então, a gente vai habilitar essa opção aqui para editar. Aqui a gente consegue habilitar mais funções, né? Então, se eu deixar aqui da forma básico, eu vou abrir aqui a qualidade, ele só vai mostrar as opções básicas para a gente poder fazer a impressão. Caso a gente queira, né, a parte avançada, ele vai mostrar outras opções que a gente pode estar alterando. Se a gente colocar aqui na última, que seria Expert, ele vai habilitar mais funções. Então eu vou deixar aqui no mediano, né, na forma avançada. Aqui eu consigo alterar a altura de camada 2 décimos, eu consigo modificar a altura da primeira camada, né? Então eu posso deixar aqui 2 décimos da primeira camada e as demais camadas eu quero 3 décimos de espessura, né? Então a primeira camada ela vai deixar uma espessura um pouco mais fina, facilitando a aderência da peça na mesa, e as demais camadas com 3 décimos. Lembrando que o valor máximo da camada seria 75% o diâmetro do bico, né? Então nesse caso aqui o diâmetro do bico da máquina é de 0,4, então 75% desse valor seria o máximo da espessura da camada que a gente pode utilizar. O segundo parâmetro aqui seria o perímetro. Então o perímetro seria quantas voltas aí ele vai contornar, ele vai fazer da peça. Então a gente consegue informar aqui pelo número de filetes. Então eu quero que ele faça 3 perímetros. Então ele vai fazer 3 vezes o contorno da peça. Eu vou ter uma espessura de parede de 1,2, que seria 3 vezes 0,4. Posso alterar também as camadas superiores, e vai ficar 100% preenchida nessas camadas. Então as 3 últimas camadas do topo da peça serão 100% preenchidas, e as 3 primeiras camadas, que seriam as camadas inferiores, também 100% preenchido. O que sobrar, né, do perímetro e das camadas inferiores e superiores, né, esse miolo da peça, será o preenchimento. Então a gente consegue também estar modificando esse preenchimento. Então eu vou colocar aqui uma densidade de 10%. Então vai ficar aqui nesse caso 3 perímetros, 3 camadas inferiores, 3 camadas superiores e o interno 10% de preenchimento, né? Uma densidade de 10%. O que sobrar, que seria os 90%, vai ficar sem material, certo? Eu consigo também estar alterando o desenho desse preenchimento, né? Então eu vou deixar aqui uma opção de grade. O material seria a quarta opção, que é referente à temperatura. Então nesse caso aqui não tem essa opção, porque essa máquina que a gente está escolhendo, a definição do material e da temperatura é diretamente lá na máquina. Então por isso que aqui no software ele não mostra essa opção. Caso a gente escolha uma outra máquina, uma outra impressora, nessa opção do material vai ter a opção para a gente estar alterando aqui de temperatura. Então a gente vai modificar a temperatura de acordo com o material que a gente vai utilizar para fazer a impressão. A velocidade, que seria a velocidade de impressão. Velocidade de impressão, então eu vou alterar aqui para 50 mm por segundo. As demais medidas eles já altera automaticamente em relação a essa primeira, né? Caso a gente queira alterar, a gente pode também fazer essa modificação, né? Aqui cada região ele vai obedecer uma determinada velocidade. Percurso a gente não vai mexer, refrigeração também não. Suporte, caso a peça precisa de algum apoio para fazer algumas regiões suspensas, a gente vai habilitar a opção do suporte. Nesse caso a gente consegue colocar aqui, ó,
o ângulo que vai determinar o que o software vai entender para gerar suporte. Nesse caso aqui, 60 graus, até 60 graus de inclinação ele não vai gerar suporte, acima desse valor ele vai gerar suporte. Podemos também alterar o desenho desse suporte, se é linha, se é grade, se é zigue-zague, e a densidade também do suporte. Quando a gente coloca o mouse no campo aqui, ele abre uma janela já explicando o que aquele campo vai fazer. Então é interessante a gente ler o que está dando de dica ali, né, para ver o que aquele campo ele faz. Tá? Nesse caso eu não quero gerar suporte nessa peça. E por fim a gente vai modificar, ou a gente pode modificar a aderência da mesa. Então aqui temos 3 opções. Essa primeira que seria o skirt, ele vai gerar linhas no contorno da peça. Então aqui ele está gerando, vai gerar 3 linhas no contorno da peça. Temos a opção do Brim, que ele cria uma aba junto com a peça. Então nesse caso aqui vai criar uma aba de 3 mm junto com a peça. Então o Brim é muito bacana a gente utilizar para peças pequenas ou peças finas, e o Brim ajuda a fixação da peça junto com a mesa. Lembrando que esse Brim seria uma aba que fica junto, grudado com a peça. Então essa aba a gente vai ter que depois tirar com uma faca, com um estilete, a gente vai ter que remover essa aba após a impressão. E o Raft, ele cria uma base, então ele vai criar uma camada a mais embaixo da peça para também ajudar na fixação dessa peça com a mesa. Então a gente tem que ter a mesma ideia do Brim, que essa camada a mais a gente vai ter que tirar depois com algum processo de acabamento. Então nesse caso eu vou deixar o skirt, vou deixar 3 linhas e vou pedir para fatiar para a gente ver como é que vai ficar. Então vou fechar aqui. Com essas configurações, deu 1 hora e 26 minutos, 21 gramas, que seria o peso, e 2,69 é a quantidade de material em metros. Então deu 2 metros e 69. Preparar, vamos ver aqui, visualizar como que vai ficar a impressão com as camadas. Então essa aqui é a expectativa de impressão. Então aqui embaixo tem o skirt, fez 3 linhas de skirt. Nessa aba aqui eu vou verificar como é que está a impressão. Eu vou colocar lá embaixo na primeira camada. Fez o skirt e fez a primeira camada. Na segunda camada também preenchida, camada inferior, 3 camadas inferiores. Já na quarta camada ele vai fazer apenas o perímetro e já inicia o preenchimento da peça. Então só para a gente verificar, esse aqui seria o preenchimento da peça. Então a gente consegue ver todas as camadas. É interessante a gente verificar, que a gente pode pegar algum erro antes de iniciar a impressão dessa peça. Vou voltar aqui, vou editar o meu programa, vou alterar o skirt, vou colocar o Brim, vou deixar de 3 mm ali também, e vou alterar o preenchimento da peça. De 10%, vou colocar aqui 50% de preenchimento, e vou mandar fatiar novamente. Vou fechar aqui só para ver como é que vai ficar. Foi para 2 horas e 41 minutos, o peso aumentou para 47 gramas e quase 6 metros de material. Então a gente já pode verificar que tem mais material no interior da peça. Então 50% preenchido, a peça vai ficar mais pesada, vai levar mais tempo. E ali embaixo a gente consegue ver o Brim, que seria aquela aba, nessas configurações com 3 mm. Então nesse caso aqui, depois
do término da impressão, a gente vai ter que tirar essa aba aqui com um estilete ou com uma faca. Ok? Feito isso, né, se está de acordo como que vai ficar a impressão, a quantidade de material, tudo mais, a gente vai salvar essa estratégia, a gente vai salvar o arquivo, que seria um arquivo G-Code, né, de código G. Então a gente vai salvar num SD, num cartão SD ou num pendrive, e esse programa, esse arquivo G-Code, a gente vai colocar lá na impressora e realizar a impressão de acordo com o que a gente fez aqui. Ok? Então seria isso a parte básica para a gente fazer uma impressão 3D de acordo com os parâmetros básicos que foram o que foi falado aqui, né? Que foram esses que foram falados. E mais para frente a gente vai ver algo um pouco mais avançado. Ok?